Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos voltar para a frente B e vamos estudar movimento harmônico simples em ondulatória. Vamos lá? Então, quando a gente observa um movimento harmônico simples, nós temos um movimento periódico, que se repete com o mesmo intervalo de tempo. Nós temos alguns grandes exemplos para um movimento harmônico simples, como os movimentos oscilatórios, aí, né, ondulatórios, e também os sistemas onde há oscilação de molas ou mesmo pêndulos. Quando a gente observa esse tipo de movimento, nós podemos pensar aí, né, nessas duas características do movimento harmônico simples: o movimento oscilatório e o movimento periódico. Um movimento oscilatório é um movimento que acontece aí simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio. Então, um corpo vai e vem, né, em relação a um ponto de equilíbrio. O movimento periódico é esse movimento oscilatório que acontece em relação a um ponto de equilíbrio em intervalos de tempos iguais. Quando a gente tem um movimento que se repete, né, em torno de um ponto de equilíbrio, em torno de uma posição de equilíbrio, em intervalos de tempos iguais, ou seja, ele é oscilatório e periódico, nós temos um movimento harmônico simples. Como mostra aqui na imagem, nesse bloquinho indo e voltando em relação a um ponto de equilíbrio, né? Ele tem aí um movimento que é oscilatório e periódico, portanto, temos aqui um movimento que é considerado harmônico simples ou MHS. Alguns dos grandes exemplos que nós temos aí, né, de osciladores harmônicos ou de movimentos que acontecem com características de movimento harmônico simples, MHS, são o pêndulo ou o conjunto, né, conhecido como oscilador massa-mola, onde a gente tem aí uma mola, né, e um bloquinho com uma determinada massa, constituindo esse oscilador massa-mola. Nós podemos ter também o oscilador massa-mola na vertical e nós vamos perceber que os movimentos circulares uniformes também são movimentos periódicos, né, que acontecem com as características de MHS. Então, a projeção do nosso movimento harmônico simples acontece em movimento circular uniforme. Vocês vão perceber que as análises quantitativas que a gente faz em relação ao MHS levam em consideração essa projeção em movimento circular uniforme. Então, torna-se muito importante a gente retomar aí, né, os aspectos de movimento circular uniforme, velocidade angular, as próprias ideias de fase, né, e as características do movimento ao redor de uma circunferência, porque será a nossa projeção. Então, todo movimento harmônico simples tem uma projeção em movimento circular uniforme. Algumas características são importantes para analisar o movimento periódico. Como nós temos aqui, né, um movimento que é oscilatório e um movimento que se repete aí, né, no mesmo intervalo de tempo, nós vamos ter aí a definição de período e frequência que são indispensáveis neste tipo de movimento periódico. Então, o período é o menor intervalo de tempo no qual o evento se repete, o intervalo de tempo para essa repetição completa, né? E a frequência é o número de repetições que a gente tem numa determinada unidade de tempo, num determinado intervalo de tempo. Se nós estivermos falando em sistema internacional de medidas, o período está sendo medido aí em segundos, né? E a frequência em segundos menos 1, que é o Hertz, e isso faz a gente perceber que a frequência, né, por definição, é o inverso do período, ou mesmo o período é o inverso da frequência. No movimento circular uniforme, tem uma relação muito importante da nossa frequência, do nosso período, em relação à velocidade desse movimento. Nós temos lá que a velocidade tangencial do movimento vai ser a velocidade angular, que é o ômega, vezes o raio. Dessa relação aqui, é muito importante a gente perceber como é que a frequência e o período interferem nessa velocidade angular. Então, a velocidade angular, ela é dada lá, né, pelo deslocamento angular, que vai ser 2 π. A gente pegar o comprimento da circunferência, que é 2πr, né, dividido pelo raio, vai dar o deslocamento angular, dividido pelo período, né, que é o tempo de uma volta completa. Ou ainda, se a gente trouxer isso para a frequência, a velocidade angular no movimento circular uniforme vai ser 2π vezes a frequência.
Essas duas relações são muito importantes para a gente analisar o movimento harmônico também, né, o movimento harmônico simples, uma vez que a projeção desse tipo de movimento acontece utilizando aí as características do movimento circular uniforme. Então, não se esqueçam dessas relações aqui. E aí a gente vai ver as principais expressões no movimento harmônico simples, pensando em alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de elongação. A elongação é o deslocamento, né, é a posição que o nosso objeto assume em relação ao ponto de equilíbrio. Então, se eu tiver um ponto de equilíbrio, aqui, né, dado como zero, a posição que eu assumo aqui, né, que eu vou chamar de x, é minha elongação. E nós podemos assumir aqui, dentro desse intervalo de elongação, a nossa elongação máxima ou amplitude, que vai ser o correspondente, né, o valor correspondente ao raio deste movimento circular uniforme. Então, quando a gente observa a amplitude aí do nosso movimento, né, o máximo valor que a gente assume em relação a essa elongação é a nossa amplitude, que no movimento circular uniforme é igual ao nosso raio da circunferência. E nós vamos ter o ângulo de fase, né, que é a posição angular aí no nosso movimento circular uniforme. E vale lembrar que lá do movimento circular uniforme, a gente tem, né, que a fase, né, ou a posição angular ocupada pelo nosso objeto, vai ser a sua posição inicial, que é a fase inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Lembra lá de sorvete? Né, a nossa expressão S é igual a S0 mais dt para a nossa cinemática aí, retilíneo, né, as análises que a gente faz em relação ao movimento retilíneo. Quando a gente traz para o movimento circular, as grandezas, né, são passadas aí para as grandezas de movimento circular uniforme. Então, a gente tem essa expressão para o deslocamento aí ao longo da nossa circunferência, levando em consideração essa posição angular. Então, a posição angular final é igual à posição angular inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Essa expressão vai ser muito importante para a gente analisar as expressões no movimento harmônico simples, uma vez que a projeção desse movimento é no movimento circular, então é a partir do movimento circular que a gente vai analisar então a elongação, a velocidade e a aceleração em movimento harmônico simples. Então vamos começar com a elongação. Quando a gente tem aqui, né, um ponto de equilíbrio, a gente vai ter um deslocamento, né, ao longo desse ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de x. Se eu projetar esse x aqui no meu movimento circular uniforme, eu vou perceber aqui que em relação a esse ângulo aqui, que é o ângulo φ, esse x aqui vai ser nosso cateto adjacente. Pensando em cateto adjacente e a amplitude que nós temos aqui, nós temos que o x dividido pela amplitude vai ser aí o cosseno desse ângulo φ. E aí, a partir dessa ideia que a gente vai trabalhar com a expressão da elongação. Essa elongação que é esse x, é o quanto que a gente se afasta do nosso ponto de equilíbrio. Se a gente pensar que o φ, né, a gente viu lá no slide anterior, é φ0 mais o ômega t, né, o deslocamento angular final é igual ao deslocamento angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, e substituindo essa expressão, a gente chega na expressão para elongação, ó. Então, eu vou deixar aqui a elongação, vou isolar o x, né, que é a nossa elongação, vou passar a amplitude para o outro lado, e onde é φ, eu vou substituir por φ0 mais ômega t. Então, aqui nós temos a expressão para a elongação. Nessa expressão aqui, né, nós temos como analisar a amplitude, a fase inicial e a velocidade angular do nosso movimento, né, só quando um exercício apresentar para a gente aí essa expressão para elongação. Se a gente observar que o cosseno, ele pode ir de 1 até menos 1, os nossos valores aí de elongação, ele pode variar aí de A, né, a menos A.
Então, do valor máximo aí, que é a amplitude, até o valor negativo dessa amplitude, de acordo com o movimento ao longo da circunferência. Aí aqui a gente tem a expressão, né, final aí para nossa elongação. Agora nós vamos analisar a velocidade, né, no movimento harmônico simples a partir dessa projeção no movimento circular. Quando a gente pensa na velocidade, quando a gente olha aí, né, observa no movimento harmônico simples, nós temos a nossa velocidade tangencial, e essa velocidade tangencial, que é a velocidade angular vezes o raio. Quando a gente abre aqui, né, e decompõe esse vetor da velocidade tangencial, a gente tem aí, então, a nossa velocidade no movimento harmônico simples. Se a gente projetá-la aqui, né, no movimento harmônico simples, ela está acontecendo para cá, o movimento harmônico simples. E aí, a gente vai abrir, né, nas possibilidades que nós temos. Se a gente projetar aqui, né, fechar esse triângulozinho, o ângulo φ está aqui em cima, ó. E aí, nós temos que a velocidade do movimento harmônico simples, esse vetorzinho aqui, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo φ. Então, vai ser a decomposição aqui do vetor velocidade em seno. Então, vai ser velocidade vezes o seno do ângulo φ. Só que essa velocidade aqui é a nossa velocidade tangencial, que é o nosso ômega aí, né, que é a velocidade angular vezes o raio. E nós já vimos aqui que no movimento harmônico, o nosso raio é a nossa amplitude. Abrindo aqui no seno de φ, né, seno φ0 mais ômega t, a gente vai ficar com essa expressão. Então, a velocidade no movimento harmônico simples é ômega vezes a amplitude vezes o seno da fase inicial mais ômega t, que é a velocidade angular aí. Só que tem um detalhe, a gente precisa fazer uma correção nessa fórmula, uma vez que no primeiro e no segundo quadrante, enquanto o seno é positivo, a velocidade ela está no sentido oposto ao deslocamento da nossa partícula, né? Então, o que nós consideramos aí o eixo positivo, né? Como para cá, observando aí qual o sentido da velocidade em relação ao eixo atribuído como positivo, essa velocidade está no sentido contrário. E se a gente observar no terceiro e quarto quadrante, conforme o seno é negativo, a nossa velocidade ela está na mesma direção e no mesmo sentido que foi atribuído positivo para a nossa trajetória. Então, falta a gente ajustar essa questão desse sinal aí. Por isso que nas expressões de função horária de velocidade vai aparecer o sinal negativo. É para ajustar o fato do seno ser positivo ou negativo em relação a nosso vetor velocidade, né? E a direção que ele assume em cada uma dessas posições. Então, para ajustar aí a questão, né, do seno e da nossa velocidade sendo positivo ou negativo em relação à nossa trajetória, aparece o sinal de negativo nessa fórmula. Quando a gente observa aí, né, nos pontos de inversão de movimento, o nosso objeto vai quase parando para inverter o movimento. Então, a velocidade nesse momento é zero. Nos pontos, né, de x igual a zero, quando ela tem velocidade aí máxima, né? Quando a gente está passando lá pelo nosso x igual a zero, ponto aí de referência, né? Como nosso ponto de equilíbrio do movimento harmônico simples, o nosso x é igual a zero. Para a velocidade máxima, se a gente tem aí um x igual a zero, a gente vai ter o seno igual a 1, né? Aí a gente pode estar em mais ou menos 1. E a nossa expressão para a velocidade máxima vai ficar, então, mais ou menos ômega vezes a amplitude. Nós temos, por fim, a equação de Torricelli, pensando lá nas características da equação de Torricelli, lembra que ela não apresenta o valor de tempo quando a gente analisa na cinemática? É o que a gente brinca lá do sem tempo, irmão, né? A gente vai ter para o movimento harmônico simples a seguinte equação, pensando na equação de Torricelli e trazendo ela para as características de movimento harmônico. Vai ficar velocidade tangencial ao quadrado é igual a velocidade angular ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, menos o x, que é a nossa elongação ao quadrado. Essa expressão muitas vezes é pedida, né? Quando nós temos aí os exercícios, ele pode nos dar uma expressão de elongação, pedir algumas características dessa equação, e aí, por fim, pedir que a gente aplique a equação de Torricelli,
geralmente é pedido para aplicações aí da fórmula mesmo. Nós vamos treinar um pouquinho num exercício. Para a aceleração, a gente vai fazer também uma análise aí, análoga ao que a gente fez para a elongação e para a velocidade. Se a gente abrir aqui os vetores, né, a gente tem uma aceleração centrípeta e decompondo essa aceleração centrípeta, a gente tem a aceleração no movimento harmônico simples. Se a gente pensar nesse vetor aqui, né, da aceleração no movimento harmônico simples, pensando que o ângulo φ está aqui em cima, ó, nós teremos aqui a decomposição da aceleração na componente da centrípeta em cosseno. Abrindo aqui, né, a aceleração centrípeta no movimento circular aí, trazendo para a velocidade angular, vai ser a velocidade angular vezes o raio, que no nosso caso aqui é a amplitude, e o cosseno de φ, eu vou abrir em φ0 mais ômega-t, né, como nós já fizemos anteriormente. Se a gente pensar aí também na questão dos quadrantes, na posição aí da nossa aceleração em relação ao que foi adotado como positivo para o movimento, né, para a trajetória desse objeto ou deste corpo, nós também colocamos o sinal de negativo aqui para ajustar as características deste movimento. Que é importante. Se a gente observar aqui, ó, essa parte da expressão é a nossa expressão da elongação. Então, a nossa aceleração, ela depende da elongação, né? A aceleração em função da elongação, a fórmula vai ficar menos ômega ao quadrado vezes a elongação. Se a gente pensar aí, né, nessa expressão da aceleração em função da elongação, a gente vai perceber que no ponto central ali, né, a nossa aceleração é nula, pois o x é igual a zero, e nos pontos de inversão do movimento, nós temos o valor máximo e mínimo aí de aceleração, e a nossa expressão de aceleração máxima, então, fica aí ômega ao quadrado vezes a amplitude, por conta dessas características da inversão do movimento, a gente acaba tendo aceleração máxima nesses momentos. Aqui a gente tem os gráficos, né, do MHS, posição em relação ao tempo, a gente vai ver aí, né, a variação em relação à amplitude, mais A e menos A, né, como a gente viu lá, como varia a elongação. Quando a gente tem velocidade pelo tempo, a gente vai ver a variação entre o máximo e o mínimo, que vai ser ômega vezes a amplitude. E por fim, a aceleração, pontos máximos e mínimos, né? O ômega ao quadrado vezes a amplitude. No pêndulo simples, se a gente fizer as decomposições de forças que atuam lá no pêndulo, no movimento, durante o movimento pendular, nós vamos chegar para essa expressão de período. Então, período no pêndulo simples é igual a 2π vezes aí a raiz de L, que é o comprimento do nosso fio, dividido pela gravidade. Notem que o período do pêndulo ele não depende da massa, né? Então, independente da massa que esteja presa ao nosso pêndulo, o período pendular é sempre o mesmo. Nós vamos treinar um pouquinho isso no exercício. E para um oscilador harmônico, o período, né, desse oscilador massa-mola vai ser 2π vezes a raiz da massa dividido pela constante elástica dessa mola. Neste caso, aqui no oscilador harmônico, este período depende da massa que está presa no nosso conjunto massa-mola. E aí a expressão é dada por 2π, né? Vezes a massa, vezes a raiz da massa dividido pela constante elástica. A gente também vai treinar num exercício. No nosso dia a dia, o MHS é bastante frequente, né? A gente tem alguns exemplos aqui, como a oscilação de uma mola, ou mesmo de um pêndulo, ou mesmo das cordas de um violão. Cada um desses movimentos oscilatórios que nós temos de exemplo, né? Eles mostram aí um vai e vem em relação a uma posição de equilíbrio e são caracterizados aí por movimentos oscilatórios e periódicos, caracterizando o movimento harmônico simples. Então, só alguns exemplos para a gente ter aí, né? Onde é que esses movimentos acontecem no dia a dia. E agora a gente vai pensar um pouquinho, né, em alguns exercícios para a gente treinar um pouquinho. Então, olha esse exercício 1, ele fala assim, complete os espaços em branco, seja a equação que nos dá a posição de um móvel realizador de MHS. Então, aqui a gente tem uma expressão para elongação, né, para essa posição. Ele pergunta a fase inicial, a velocidade angular, a amplitude, o período, a frequência, a equação da velocidade, a equação da aceleração e a equação de Torricelli. Se a gente observar aqui, a expressão para elongação, ela é assim, ó, a elongação é igual a amplitude
o cosseno da fase inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, só estou colocando a expressão de elongação aqui só para a gente conseguir caracterizar o que é cada item, ó. O que está antes do cosseno é a nossa amplitude. Então, já vamos colocar aqui, ó, é 20, essa amplitude. Está no Sistema Internacional de Medidas, então está em metros. Qual que é a nossa velocidade angular, que é o termo que acompanha o tempo dentro aqui do parênteses, ó. Então, vai ser π sobre 4, termo que acompanha o tempo, ó. Já vamos preencher aqui. Π sobre 4 radianos por segundo. Lembrando que a gente está usando o sistema internacional, né? Por isso que a gente sabe as unidades de medida aqui. Radianos por segundo. Qual que é a fase inicial que eu fizer? Ele tá aqui, ó. Π sobre 2. O que mais que ele pede? Período. Período a gente vai conseguir a partir da velocidade angular, ó. Se a gente pensar aqui, ó, que a velocidade angular ele é igual a 2π vezes o período, então o período é igual a 2π dividido pela velocidade angular. Essa velocidade angular é π sobre 4. Então, vou substituir aqui, ó. O período vai ser igual a 2π dividido aí por π sobre 4. Aí, resolvendo aqui, né, esse período vai dar 8 segundos. Então, tá aqui, o período é 8 segundos. E a frequência? A frequência é o inverso do período, então vai ser 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 vai dar 0,125 Hz. Aí, na letra F, ele quer a equação para velocidade. Vou fazer ela aqui embaixo, ó. A letra F. A equação para velocidade no movimento harmônico simples, ela vai ser assim, ó. Menos a velocidade angular, a amplitude, vezes o seno da fase inicial, a velocidade angular, vezes o tempo. Agora, eu vou substituir pelos valores que nós temos, ó. A velocidade angular é π sobre 4 e a amplitude é 20. Então, já vou dividir o 20 por 4, que vai dar 5. Vai ficar assim, ó, 5π vezes seno, só substituir, depois simplifiquei, né? A fase inicial é π sobre 2 e a velocidade angular é π sobre 4. Vezes o tempo. Tá aqui a expressão para velocidade. Para a equação da aceleração, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar a equação da aceleração, no movimento harmônico simples, e vou substituir pelo que a gente tem. A aceleração vai ser menos a velocidade angular ao quadrado, vezes a cosseno de φ0, que é a fase inicial, mais ômega t, que é a velocidade angular vezes o tempo. Então, aqui a amplitude não, a aceleração, desculpa, vai ser velocidade angular ao quadrado, vai ser π ao quadrado sobre 16. E a amplitude é 20, então 20 dividido por 16 vai dar 1,25. Já vou colocar direto, mas depois você pode fazer aí direitinho, substitui e simplifica, né? Vai ficar π ao quadrado, esse π veio lá da velocidade angular, né? Vezes o cosseno. Quem é a nossa fase inicial? Aí eu vou substituir, ó. π sobre 2. E ômega t, que é a velocidade angular, vai ficar π sobre 4 vezes o tempo. Muito bem, por fim, na letra H, ele pede a equação de Torricelli. A gente vai substituir na expressão lá de Torricelli, né? Vou fazer aqui do ladinho, ó, a letra H. Então, a expressão de Torricelli vai ficar assim, ó, velocidade ao quadrado é igual a angular ao quadrado
amplitude ao quadrado menos a elongação ao quadrado. Aí eu vou substituir, eu vou deixar a velocidade ao quadrado, velocidade angular ao quadrado vai ficar π ao quadrado sobre 16. A amplitude ao quadrado, que é 20, vai ficar 400. E eu vou deixar a elongação indicada. Então, só para a gente ter aqui a expressão de Torricelli. Quando a gente quer ter algum dado aqui, né, do nosso movimento, mas não tem a informação do tempo. Então, tá aqui o primeiro exercício. O segundo exercício, ele fala assim, ó, peneiras vibratórias são utilizadas nas indústrias de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira retangular, disposta no plano horizontal para a separação dos grãos. Em uma certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples com essa expressão para elongação. Aí ele fala assim, ó, em que x é a posição medida em centímetros e t o tempo em segundos. O número de oscilações a cada segundo. O número de oscilações a cada segundo é a nossa frequência. Então, ele quer saber a frequência aqui. Como a gente precisa da frequência, a gente vai fazer uma relação com a velocidade angular. Velocidade angular é 2π vezes a frequência. E aqui, da expressão da elongação, o termo entre parênteses que acompanha o tempo é a nossa velocidade angular. Então, é 8π a velocidade angular, de acordo com a expressão da elongação que ele deu no enunciado. Ó. Aí, eu vou substituir aqui. 8π é igual a 2π vezes a frequência. Vou cortar π aqui, vou passar o 2 dividindo, então essa frequência aqui vai dar 4. Que está aqui na letra B. Então, aqui nós temos dois exercícios que nós vamos treinar um pouquinho, essa expressão dos períodos, tanto para o pêndulo quanto para o conjunto massa-mola. No primeiro exercício, ele fala assim, ó, um técnico de laboratório comprou uma mola com determinada constante elástica. Para confirmar o valor da constante elástica especificada pelo fabricante, ele fez o seguinte teste. Fixou a mola verticalmente no teto por uma das suas extremidades e na outra ele colocou uma massa de 10 kg. Imediatamente após suspender o bloco, ele observou que este oscilava com uma frequência de 2 Hz. Com base nessas observações aqui, ele quer que a gente calcule a constante elástica dessa mola aí. Então, primeiro, vamos colocar aqui, né, o período da nossa mola, que vai ser 2π, a raiz da massa dividido pela constante elástica. Aqui, a gente vai precisar do valor do período, e ele deu a frequência, então, vamos calcular o período, ó. O período é o inverso da frequência. Então, se a frequência é 2, o período vai ser 1 dividido por 2, que vai dar 0,5 segundos. Aí, eu vou substituir aqui, ó. 0,5 vai ser igual a 2π, vai ficar em função de π, né? A massa é de 10 e a constante é o que a gente quer achar. Para ficar mais fácil aqui, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para tirar essa raiz. Então, nossa expressão vai ficar assim, ó, 0,5 ao quadrado é 0,25, 2 ao quadrado é igual a 4, π ao quadrado, 10 dividido por k. Eu vou passar a constante para o outro lado multiplicando, vai ficar 0,25 é igual a 40 π ao quadrado. E aí, ó, vou passar esse 25 dividindo. Aqui tem a constante, né? 0,25k. Então, esse 0,25 vai dividindo, ó. 40 dividido por 0,25 vai dar 160. 160 π ao quadrado. É o valor da nossa constante. Newton por metro. Tá aqui a letra D de dado. Então, só aplicando aí, né, o período do conjunto, né, do oscilador massa-mola. No 2, que é um exercício da FUVEST, ele fala assim, ó, um pêndulo simples constituído por um fio de comprimento L e uma pequena esfera é colocado em oscilação.
Uma haste horizontal rígida é inserida perpendicularmente ao plano de oscilação deste pêndulo, interceptando o movimento do fio na metade do seu comprimento quando ele está na direção vertical. A partir desse momento, o período do movimento da esfera é afetado por... Como é que fica este período, né? Aí ele fala assim, a aceleração da gravidade é G, ignorar a massa do fio, e o fio não adere à haste. Ele fala assim, ó, durante este movimento, ele insere, né, vai inserir lá, perpendicularmente, uma haste, e vai fazer com que o comprimento fique aí dividido por 2. Como ele faz isso, né, na metade do movimento, a gente vai ter que o período ele acontece uma parte com o comprimento igual a L e uma parte com o comprimento igual a L dividido por 2. Aí a gente vai somar tudo isso, ó. Então, o período é dado aí por 2π raiz de L dividido pela gravidade. Metade do movimento acontece com o comprimento do fio igual a L e a outra metade do comprimento acontece com ele dividido por 2. Então, eu vou somar aqui, ó. Nosso período, uma parte do movimento, né? Então, metade desse movimento vai ser comprimento L. E a outra metade, né? Pensando no período total aí, vai acontecer com L dividido por 2. A outra metade desse movimento vai ser com L dividido por 2, aí a gravidade. Aí eu só vou colocar esse 2π sobre 2 em evidência, ó. 2π sobre 2. Lembrando que esse 2π sobre 2 é porque metade aconteceu com um comprimento, né? Metade do período aconteceu com um comprimento de fio e a outra metade com comprimento dividido por 2. Vai ficar aqui a raiz de L sobre G mais a raiz de L dividido por 2G. Ser só o 2 para baixo, né? Tá aqui. Aí eu só vou simplificar, ó. Então, o período, esse 2 pode simplificar aqui com esse 2, vai ficar π vezes aí a raiz de L sobre G, mais a raiz de L sobre 2G. Que tá aqui na letra E. Então, nesses dois exercícios, a gente trabalhou com essa ideia dos períodos tanto para o pêndulo quanto para o oscilador massa-mola. Pessoal, na aula de hoje nós trabalhamos com movimento harmônico simples. Os conceitos dessa aula estão lá nas páginas 185 a 189. Façam os exercícios de 1 a 4 da página 197 como tarefa. Façam com atenção, com carinho e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos e aqui eu deixo uma mensagem, né? A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Um beijo, se cuidem e até a próxima.